até os 5 anos. O que a gente fazia? Assim, eu não sabia como fazer e eu não tinha direcionamento, né, de médico, pra como fazer com ele. E por ele não comer, o que aconteceu? Não diria nutrientes, né, fibra, eu não suplementava. Ele tinha constipação crônica. Ele chegou a ter lavagem, episódio de lavagem, porque era tantos dias sem evacuar, ele ficava com febre. Tanto é que eu cheguei no consultório da Bárbara destruída. Eu lembro que eu cheguei, assim, eu tava tão cansada, que eu fiquei nervosa de falar pra ela na primeira vez. Lembra que eu chorei? Eu falei, eu só quero que meu filho faça cocô, porque eu não aguento mais ver meu filho chorar. Eu não aguento mais colocar supositório da laxante. Eu não aguento mais isso. Então, assim, foi uma caminhada bem longa, bem difícil. Nós passamos dias e dias, sabe? Dias muito difíceis. O meu filho não conseguia sentar, ele sofria muito. Ele não dormia, ele só vivia chorando. Ele não era funcional, porque ele vivia inquieto por conta da dificuldade de evacuar. Quando ele entendeu que ele já estava conseguindo fazer sem dificuldade, o cara ficava tão feliz quando ele entrava no banheiro e sentava. Aí ele falava, já, acabou. Aí que eu abri a porta, tava lá. Eu falei, nossa, muito bem, meu filho, você viu? Aí eu abraçava ele e meu marido todo mundo fazia festa. Conseguiu, tá? E hoje, assim, é outra criança. É uma felicidade, sabe? Eu fiz sentar, sem sofrer, sem sangrar. Nossa, eu passei anos vendo meu filho sofrer. Anos. Eu tinha que subir no masculino pra olhar e fazer cocô. Porque ele não queria ninguém perto dele, porque ele sofria muito, sabe? E quando ele fez o primeiro cocô, eu sabia que eu não tinha errado, porque eu passei quase 2 anos na estação da Bárbara pra saber se realmente a gente ia dar o tiro certo. E até hoje, assim, como eu falo pro meu marido, pra minha família, Deus faz tudo certo no tempo certo, né? Eu aprendi muito. Quantas vezes a gente escuta, né? Chato para comer. E acho que a maioria de nós aqui trabalha com crianças chatas para comer. Mas o que tem por trás de tudo isso? Eu não trouxe por acaso a história da Micaela e do Bernardo, que foram crianças, que foi uma criança que eu acompanhei praticamente de primeiro momento no consultório, né? Enquanto ele, naquele momento, não tinha outros profissionais ainda dando suporte. Então, eu caminhei, né, para que ela pudesse ter esse suporte inicialmente. Então, por trás de cada chato para comer, existe um corpo tentando dizer, algo está difícil para mim. Durante muito tempo, a gente aprendeu a olhar o comportamento. Hoje, eu quero convidar todos vocês aqui a olhar o que está por trás dele. O meu nome é Bárbara Dal. Eu sou nutricionista infantil, sou terapeuta DIR mortal em nível avançado. E SOS Approach to Feeding. Eu sou pós-graduada em nutrição funcional, terapia alimentar no autismo e TDAH e nutrição clínica em gastroenterologia. Eu sou fundadora da Evolutrir, que é uma clínica em Manaus especializada no tratamento das dificuldades alimentares na infância. Esses são meus pilotos. Eu não consigo passar desse slide de boa. Tem uma coisa que me emociona muito, são meus filhos. E a outra coisa são os meus pacientes. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco do meu coração, que é o meu trabalho. Esses aqui são a minha maior riqueza. E é por conta deles que eu quero entregar o melhor, porque eu sei como dói a gente ver nosso filho sofrer. E mesmo que a gente pense assim, né? Quando a gente está às vezes diante de uma mãe de uma criança autista, você pode pensar, eu te entendo porque eu sou mãe. Não, a gente não entende. E eu sei disso. Eu sei que só quem passa é que sabe. E o meu trabalho, de verdade, é ser aquela profissional que eu gostaria de encontrar para os meus filhos, sabe? E é por isso que eu me emociono.
nas mais de 6.000 horas de terapia alimentar que eu vivi ao lado das crianças e das suas famílias, que eu aprendi o verdadeiro progresso, ele não começa no alimento. Eu sei que é uma loucura, né? Às vezes as minhas alunas ali chegam de primeira e vai me ouvir falar, o foco do trabalho não é o alimento, embora o objetivo seja, mas não é o foco. Tudo começa na conexão. A gente está falando aqui hoje de alimentação, vou falar de terapia alimentar, mas isso aqui não é só terapia alimentar, é muito além disso. Para que tudo aconteça, seja você fonoaudiólogo, seja você terapeuta ocupacional, seja você nutricionista, não importa qual é a sua área de especialidade, esse aqui é o começo de tudo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A força do olhar transdisciplinar do D.R. Fortime na terapia alimentar. E eu me sinto honrada de estar aqui representando o modelo que eu acredito do meu coração e que eu introduzi, acoplei, inseri na minha prática e na minha vida todos os dias. Porque quando um profissional se limita à sua área, ele vê sintomas. Mas quando a gente olha de uma forma transdisciplinar, nós conseguimos enxergar crianças inteiras. Porque sim, todas as crianças, elas são inteiras. O cérebro não está desconectado do corpo. Essa é uma frase da minha querida professora que está ali atrás, que é uma das minhas inspirações maiores, que é a doutora Denise Carreiro. E ela também diz, nada faz o que os nutrientes fazem, isso é verdade. Quando a gente começa a tratar uma criança do ponto de vista terapêutico, seja qual for o objetivo, a gente tem que olhar para a criança por inteiro. Nenhuma criança que é desnutrida, que sofre de fome oculta, vai responder a intervenção nenhuma, porque não tem nada ali. A gente precisa pensar na base orgânica dessa criança. E aí sim, muitas coisas com certeza vão acontecer. Nós, enquanto nutricionistas, temos a obrigação de olhar isso aqui por primeiro. Não importa se você faz terapia alimentar, você sempre precisa pensar no ponto de vista orgânico. A força do olhar transdisciplinar, que é o que para mim me movimentou, né, durante todos os meus anos de formação no D.R. Fortime, foi justamente isso aqui, porque foi isso que eu aprendi lá. Esse olhar transdisciplinar foi o que me fez ver o que ninguém vê. A criança de dentro para fora, não pelo que ela faz, mas pelo que ela vive e sente. Quantas vezes vocês viram uma criança que se agride, que bate a cabeça na parede, que não consegue ficar por mais de 5, 10 minutos exercendo uma função ou simplesmente sentada numa cadeira? E às vezes a gente olha, é um comportamento inadequado, enfim, não sei. O que essa criança está querendo dizer? A gente para pensar? Por que ela chegou no ponto de bater a cabeça na parede? Será que ela não está sentindo dor? Será que não tem algo ali a mais acontecendo? Qual a história dessa criança? O Bernardo, ele passou anos sendo tão constipado que ele sentia febre. E ele já tinha ido em vários profissionais. E eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Eu simplesmente estou aqui para falar o meu olhar. Porque essa é a realidade, infelizmente, de muitas crianças. Quem aqui atende no seu consultório uma criança toda distendida? Constipada, diarreia crônica, refluxo gastroesofágico. Quem atende? E essa criança às vezes nem tem um acompanhamento paralelo para tratar essas comorbidades, esses problemas, mas está lá. Demanda. Mas será que essa criança está pronta para tudo isso? Será que não tem algo ali acontecendo por trás do comportamento? Não que ele não seja importante, claro que ele é. Mas e o que essa criança vive e sente? A gente não precisa olhar? DIR. A gente tem, né,
os níveis de desenvolvimento, que eu não vou entrar, claro, profundamente em nada disso, eu simplesmente trouxe para que vocês possam entender o contexto geral, tá? E nesses níveis de desenvolvimento, os F, I, D, CIS, a gente vai entender, tá, o desenvolvimento de cada criança, não necessariamente no que diz respeito à idade dela, porque uma criança pode ter uma idade X e um nível de desenvolvimento Y, né? A gente sabe disso, a gente trabalha com neurodesenvolvimento. Então, a gente vai entender quais que são os níveis de desenvolvimento dessa criança, as diferenças individuais, que é justamente olhar de dentro para fora, e foi isso aqui exatamente que me capturou dentro do DR, que sou nutricionista. Então, essa abordagem valida o olhar de dentro para fora, que é o que a gente já faz no nosso consultório, quando a gente está ali, né, fazendo análise de exame bioquímico, a gente está fazendo ajuste nutricional, a gente está pensando em nutrientes, a gente está olhando de dentro para fora. Então, eu pensei, isso aqui se encaixa com o que eu faço. E relacionamento e vínculo. Porque sem isso aqui você não tem nada. Então, os níveis são esses. Como eu falei, não vou me aprofundar nada, mas eu trouxe aqui para que vocês possam ver, tá? E, principalmente, enquanto nutricionista, eu foco no objetivo do meu trabalho, tá? Eu tenho isso aqui de base de raciocínio, mas, normalmente, eu vou trabalhar muito mais nesses níveis iniciais aqui, de regulação, engajamento, comunicação intencional e resolução de problemas. Esses são normalmente os níveis que eu vou buscar muito mais com o meu paciente. Porque lembra, eu quero ajudá-lo a aprender a comer. Se a criança chega e ela não consegue ainda estar regulada naquele ambiente, se ela não consegue estar com ela mesma, como que eu vou conseguir apresentar um alimento para ela? Isso se eu sou nutri. Se eu sou fono, como que eu vou conseguir apresentar uma demanda, seja lá qual for, para essa criança, se ela nem regulada dentro da sala comigo ela fica? Se eu sou, não sei, psicóloga, como que eu vou conseguir apresentar uma demanda para uma criança que ela ainda não sabe nem se regular? É uma criança que às vezes tem 7 anos, mas ela não tem esse nível básico aqui de regulação. Ela não fica com ela mesma. Ela não fica bem ainda. É por isso que, normalmente, esse aqui é um dos níveis que a gente mais vai focar inicialmente na terapia alimentar. Em qualquer, né? A gente vai pensar no ponto de vista geral, mas claro que eu estou falando aqui na terapia alimentar. Então, para mim, isso aqui faz todo o sentido. Essa aqui é a árvore da aprendizagem. E notem que as raízes dessa árvore é organismo. Como que uma árvore vai crescer e florescer, dar frutos, se as raízes não são nutridas? Claro, eu não vou deixar de lado sistemas sensoriais que estão intimamente ligados do ponto de vista inflamatório da criança também, tá? Quando eu melhoro todo esse contexto, eu também acabo melhorando tudo isso. Então, eu vou precisar que a minha criança tenha uma base para crescer. O desenvolvimento das funções cognitivas e acadêmicas vai nascer dessas raízes afetivas também, regulação, vínculo, comunicação. Como que eu vou começar a falar para a minha criança de pensamento lógico se a minha criança ainda nem se regula? Se a minha criança não tem nem interesse pelo que eu estou falando ali? Não tem como a gente pular essas etapas. Não importa a idade da criança. O que importa é o nível de desenvolvimento que ela chega. Por onde que eu vou começar? Conexão. O alimento está lá, sim.
Eu tenho o objetivo de ajudar essa criança a se aproximar, a ressignificar, sim. Mas sem isso daí, ó, essa criança simplesmente... É possível uma criança interagir com alimentos e aprender nada. É possível uma criança interagir com alimento sem ressignificar e sem levar isso para a vida depois. Mas, vamos ser sinceros, esse é o nosso objetivo? As diferenças individuais, quando eu falo de olhar de dentro para fora, comer não é só colocar comida na boca, mastigar e engolir. Isso quando a criança sabe mastigar. Tem muito mais envolvido nesse processo. Não posso falar de aquisição de habilidade quando eu esqueço o organismo, quando eu esqueço a base, a regulação, quando eu esqueço a base, a criança estar bem. Essa é a base. Mas, Bárbara, caraca, mas se eu não conseguir focar inicialmente já no alimento, a família não vai entender, vai achar que eu estou perdendo tempo. Eu não tenho nenhuma família dentro da clínica, em atendimento, que eu não tenha explicado o processo desde o início e que eu não faça de tempos em tempos esse alinhamento de expectativa com essas famílias. Eu não vou falar agora exatamente, mas mais lá na frente a gente fala um pouquinho mais disso. Regulação é um marco fundamental que serve como base. Eu já falei isso e vou falar de novo. Nós precisamos adaptar o ambiente sensorial para cada criança de acordo com aquilo que ela tem. Uma criança autista é uma criança autista. Não é o diagnóstico que vai dizer para você qual é a criança que está ali na sua frente. Esqueça. Uma vez eu assisti uma aula e eu tive, assim, a infelicidade de ouvir o profissional que estava ministrando dizer: toda criança autista gosta de amarelo. Eu não sei em qual mundo isso acontece, porque as minhas crianças são cada uma delas diferentes, de interesse, de nível de regulação, de rotina familiar. Todas elas são únicas. E se você ainda não entendeu isso, eu te aconselho a começar a observar dessa forma, porque vai fazer toda a diferença no seu trabalho, no seu olhar. No fim das contas, o que interessa no contexto terapêutico não é a atividade que você está fazendo, é como essa criança está recebendo essa atividade que você está fazendo. Relação. Eu sei que o óbvio é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Mas ela não engaja comigo, mas não importa o que eu traga, ela não gosta, não importa o que eu traga, eu não consigo. Reveja a relação que você tem com essa criança, porque provavelmente você ainda não a conhece. Mas ela entra na sala de boa. Entrar na sala de boa não é vínculo. Tem criança que faz terapia todo dia. Então ela já sabe que ela tem que entrar na sala, ela vai entrar. Mas não necessariamente ela tem vínculo terapêutico com aquele profissional. Ou ela está engajada nesse processo. Então isso aqui é muito importante. De novo, o óbvio precisa ser dito, mas a gente tem que repetir isso. Os pais também precisam de ajuda. Os pais não buscam os profissionais por hobby. Nenhum pai ou mãe vai estar lá no seu consultório, não interessa se é particular, se é plano de saúde, não interessa. Eles não vão te procurar se estiver tudo bem lá na casa deles. Se eles estão lá, é porque está difícil. E às vezes a gente ouvia assim: mas eu já orientei, mas não faz o que eu oriento. Mas eu já expliquei, mas não faz o que eu expliquei. O nosso trabalho é orientar de novo, explicar de novo, encontrar uma forma de ajudar aquela família a conseguir realizar aquilo que precisa ser realizado, mesmo que em pequenas doses. Nem tudo vai poder acontecer de uma vez só. Às vezes a criança nem senta na mesa. E aí às vezes a gente está dando uma orientação muito além do que aquela família consegue fazer.
e depois fica esperando simplesmente a cobrança. Não, mas você não fez aquilo que eu pedi. Olha para os pais. Eles também precisam de ajuda. Você dizer o que fazer é diferente de você dizer como fazer. Porque ela às vezes até sabe o que tem que fazer. Mas a dificuldade maior é como eu vou fazer. É muito fácil você sentada no seu consultório, com seu jaleco, com seu scrub, olhar para uma mãe fragilizada, cheia de problemas, com uma demanda enorme nas costas dela e dizer assim, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Mas você tem que fazer isso, isso e isso. Essa parte fácil. O difícil é você explicar para ela assim, eu preciso que você faça isso, mas é desse e desse jeito. Vamos fazer com esses pequenos passos e eu vou te ajudar. Existe um abismo de diferença entre essas duas abordagens. Porque o nosso papel é ajudar essa família a conseguir. Todos estão prontos para o processo terapêutico? Não. Às vezes a gente vai ter realmente uma família que não está disposta. A gente vive no mundo real, isso é verdade. Às vezes a família não está disposta, mas tudo bem. Ou às vezes a família está disposta a um percentual daquilo. Eu já sofri muito com isso, porque eu sempre achava que a culpa era minha. E sim, eu fui melhorando a minha abordagem com o passar do tempo, conforme eu fui entendendo que, dependendo de como eu trouxesse, aquela família conseguia mais realizar. Então, existem famílias que estão prontinhas para o processo, só precisam de ajuda, como a família do Bernardo. Essa mulher moveu mundos e rios e tudo para ajudar o filho dela a sair daquele quadro que ele estava. Aquela criança não sentava, aquela criança não... Era desesperador. Mas ele não conseguia fazer cocô por dias. Era muito sofrimento, e quando ele conseguia, era muito sofrimento. Então, como que isso não vai repercutir na alimentação? Como que isso não vai repercutir no comportamento de uma criança? Do ponto de vista fisiológico, quando você é constipado, você já tem um apetite menor. Você já tem menos interesse pelos alimentos do ponto de vista fisiológico. É tudo conectado, gente, por incrível que pareça. Dentro do nosso corpo, tudo conectado. Então, a gente não pode olhar a criança de uma forma compartimentada. A gente precisa olhar como um todo. A família é a pedra angular. Se você não tem a família, você não tem nada. Sinto muito te dizer, se você leva a criança toda semana para a sua sala, 45 minutos, atende aquela criança, a sessão pode ser maravilhosa como for. Se a família não está engajada, entendendo o que está acontecendo por dentro do processo, não adianta. Sem a família não temos nada. Isso aqui eu entendi, eu já tinha, claro, a gente trabalha, a gente já acolhe a família como pode. Mas eu consegui encontrar formas de ajustar dentro do meu trabalho. Então, na minha clínica não existe devolutiva de corredor, por exemplo. Não existe. Ali, a minha equipe toda ali. Nós temos algo que nós chamamos de sessão de paz. Nós temos rodas de conversa. Essas são rodas de conversa dos nossos pais. Nós temos rodas de conversa, temos sessões de paz, e é lá que a gente fala da criança. Eu ouço muito falar assim, durante a avaliação a criança não participa para que a criança não ouça aquilo que não tem que ouvir, para que não atrapalhe o processo terapêutico da criança, e eu concordo, e assino embaixo, porque no meu processo avaliativo a criança também não participa inicialmente. Inicialmente são os pais, é papo de adulto. A criança não precisa ouvir certas coisas a respeito dela mesma, e nem a respeito dos próprios pais delas, porque é difícil. Quantos pais vocês já receberam se culpando por conta de vários problemas que viviam? Como que isso pode ser saudável para a criança ouvir? Só que depois disso, depois de cada sessão, eu fico 10 minutos ali no corredor falando da criança na frente dela. Vocês acham que a criança não está ouvindo? Esse é um dos pontos. Qual que é o outro ponto? Você acha, de verdade, que em 10, 15 minutos no corredor, você consegue realmente passar para aquela família o que está acontecendo no processo terapêutico do filho dela? Você acha que você consegue, de fato, engajar uma família dessa forma?
eu não consigo. Eu já fiz isso. E eu mudei porque eu comecei a ver a grande dificuldade que as famílias tinham de participar do processo terapêutico do filho delas. Porque elas achavam que estavam entendendo, porque depois de cada sessão a gente se falava. Mas na verdade não estavam entendendo, porque a profundidade do que eu precisava explicar não dava para eu falar em 10, 15 minutos no corredor. E a criança estava bem ali ouvindo. Por isso, lá na clínica a gente mudou. Os pais participam de verdade do processo. Essa é uma família que tivemos vários momentos diferentes no percurso. Momentos em que a mãe tinha muita insegurança porque não entendia que a filha de fato já tinha aquela capacidade. Momentos em que a mãe se culpava demais, mas depois foi entendendo que não era culpa dela, porque, gente, a criança que não come não é por culpa da mãe, tá? Por mais que às vezes a gente queira culpar os pais, mesmo que inconscientemente, porque a gente às vezes fala assim, não julga os pais, mas está julgando. Não, eu não culpo os pais, mas está culpando. Não tem como, porque normalmente a base é orgânica. A seletividade alimentar ela não é do autismo. Eu sei que tem um percentual muito grande de crianças autistas que tem seletividade alimentar. Mas a seletividade alimentar ela tem causa orgânica. A questão é que um grande percentual de crianças autistas tem problemas orgânicos acontecendo. E a seletividade alimentar é um desses sintomas. Não é porque é autista que é assim mesmo. Não é. Não é. Quando você trata essas causas orgânicas, a criança vai continuar sendo autista. Mas ele pode ser um autista sem problemas orgânicos, sem constipação intestinal, sem diarreia crônica. Às vezes a criança não vai comer tudo, mas ela pode ter uma alimentação possível, com todos os grupos alimentares. Às vezes a gente vai complementar com suplemento em alguns momentos, mas é possível. Não aceitem. Ah, ele é seletivo porque é autista. Não. Ele é seletivo porque o corpo dele está passando por algo que está impedindo ele de comer. Do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de habilidades. Sim, tem muitas crianças que não comem porque não têm habilidade, porque não tiveram oportunidade. Aí a gente vai falar de outro fator. Introdução alimentar, às vezes, que não acontece como deveria. A criança não teve contato suficiente com aqueles alimentos. E aí isso vai acontecer dentro do autismo e fora também. A gente precisa olhar para a criança para entender o que está acontecendo. Quando um adulto está desorganizado emocionalmente, ele não pode organizar o mundo interno de uma criança. Se você abandona os pais, você está abandonando a criança também. Porque não tem como um adulto ajudar uma criança se ele não consegue se ajudar. Isso aqui é base. Antes de começar a nutrir a criança, eu estou nutrindo os pais. De orientação, de informação, de acolhimento. Não, eu não... Ah, mas a gente combinou uma coisa, a mãe não conseguiu fazer. Cara, eu não vou julgar essa mãe, eu não sei o que foi que ela passou na vida dela naquele momento. O que eu faço? Eu chamo para uma sessão de pais. Vamos conversar? Normalmente a gente sai de lá com 400 milhões de ideias. E a mãe sai engajada novamente, a fim de fazer as mudanças. Era sobre isso. Sessão de pais. A sessão de pais, eu tenho algumas alunas aqui. E elas já fazem sessão de pais. Eu duvido que alguma delas volte atrás para não fazer mais a sessão de pais. Porque é vida. Você engaja essa família de uma forma que nenhum relatório vai engajar. De uma forma que nenhuma devolutiva de corredor vai engajar. Porque você está ali, olho no olho, com aquela mãe, com aquele pai, falando diretamente do processo do filho dela e ouvindo as dores, as dificuldades e como que está sendo isso em casa. Tratar o sintoma isolado é como regar a folha daquela árvore. Se a gente olha só para um sintoma, se a gente olha só para ele não come, ele não faz cocô, ele não... Se você olha só para um sintoma, ele não senta, ele não... Você só está olhando para a folhinha da árvore. Quando você tem um olhar transdisciplinar, e não é você fazer aquilo que o outro profissional tem que fazer, não é isso. É você entender, de fato, o contexto daquela criança. Para quem eu encaminho? O que eu posso fazer a mais para ajudar essa criança, levando em vista
que isso aqui está acontecendo. Daí sim você nutre a raiz, que é o óbvio. Como que a gente faz uma árvore crescer? Regando as raízes, não é verdade? A gente não rega a folha da árvore. Interdisciplinar é uma integração entre áreas. Transdisciplinar é uma integração de conhecimento. E essa é a diferença. Porque você pode ter uma clínica interdisciplinar, cada um no seu quadrado. E você pode ter uma clínica transdisciplinar, onde os profissionais integram conhecimento. Onde eu sei o que o outro profissional que trabalha comigo faz. E vice-versa. Na minha clínica eu tenho várias psicólogas. Pergunta delas se elas não sabem o que o meu trabalho faz. Elas sabem. Se elas pegam uma criança constipada, elas sabem que isso interfere no resultado do trabalho delas. Se elas pegam uma criança que tem um distúrbio de sono, elas sabem que tem uma relação com a nutrição dessa criança. Sabe por quê? Porque eu sei que dizem que o intestino é o segundo cérebro, mas na minha opinião ele é o primeiro. O intestino envia muito mais informação para o cérebro do que o contrário. Né, professora? A gente produz neurotransmissor no intestino, galera. Para tu dormir, tu precisa dos neurotransmissores acontecendo ali direitinho. Não adianta você ignorar o que é fato. Então elas sabem disso. Isso muda a visão, muda tudo. Porque ela sabe que tem um comportamento ali para ela ajustar. Mas ela também sabe que se ela não ajusta esse problema, ela vai ficar enxugando gelo. O olhar transdisciplinar busca o ponto de convergência entre nutrição, regulação sensorial, vínculo afetivo, comunicação, comportamento, sem hierarquizar áreas. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, galera. Todo mundo aqui faz parte do todo. A criança, ela é inteira. Ela não é compartimentalizada. Quando o nutricionista entende brincar, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo entendem o alimento e o psicólogo entende o corpo, nasce um cuidado integral. O psicólogo não vai prescrever suplementação. Não vai. Mas ele vai entender que aquela criança ali está precisando de um ajuste nutricional. E se ele for um bom profissional, ele vai encaminhar. Eu não tenho problema nenhum de encaminhar minhas crianças para outros profissionais. Inclusive, já tive situações em que eu falei, a terapia alimentar não é prioridade agora. A gente precisa fazer ajuste nutricional. E a gente não precisa fazer a terapia alimentar para fazer ajuste nutricional. A gente faz isso em consulta. Eu quero ver você uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, a gente vai fazer esses ajustes, mas essa criança agora precisa de uma TO. É a prioridade. Nem sempre a família pode bancar tudo. E eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu quero é que a criança evolua. Lembra dos meus filhos? É o que eu gostaria que fizessem, se fosse o meu filho. Quando a gente fala de um raciocínio, de um processo avaliativo de uma criança, isso aqui é coisa das minhas alunas, tá? Que inclusive é da turma nova, tá, gente? Fiquem diante não. Mas esse aqui é o raciocínio. Como que eu posso olhar uma criança sem ver esse todo aqui? Não dá, galera. Não interessa a sua área. Esse é o todo. A gente tem que entender o histórico dessa criança. Como que é a vida dela até aqui? O que ela viveu até aqui? Se ela tem problemas respiratórios, problemas digestivos, nutricionais, competências motoras, sensorial, nível de desenvolvimento alimentar. Nível de desenvolvimento alimentar. Tem criança que nunca comeu a comida da família na vida. Nunca teve oportunidade. Como que essa criança mastiga? Ai, a criança sempre comeu purê. Mas ela mastiga. Só se for por osmose que ela aprendeu. Porque até onde eu sei, a gente aprende a mastigar mastigando. As fontes que estão aí, por favor, me corrijam se eu estiver errada. Porque a gente precisa trabalhar para aprender. A gente não, quem dera a gente aprendesse assim, né? Não aprende, gente. Eu preciso levar em consideração características emocionais dessa criança. Se ela tem ansiedade, medo, se ela tem experiências traumáticas. Eu já atendi criança que comia com funil, todo dia. Imagina o inferno que era a vida dessa criança e dessa família também. Porque tu acha que a mãe achava legal alimentar o filho dela com funil? Era o que ela conseguia, entendeu?
Autonomia, segurança na deglutição. Se eu pego uma criança que eu tenho dúvida sobre a segurança na deglutição, eu, Bárbara, não intervenho. Eu encaminho para uma fonoaudióloga. Porque eu não estou doida de pegar uma criança que não tenha segurança na deglutição e colocar dentro do meu consultório para, de repente, acontecer uma broncoaspiração. Se eu não vejo tudo isso aqui, eu não estou vendo a criança. Cada um desses fatores vai interferir no processo alimentar de uma criança. Às vezes tem tudo. Às vezes tem uma parte. Às vezes tem duas coisas. Mas a gente precisa olhar para tudo. Na alimentação, devemos colocar os mesmos óculos de verdade. Ninguém trabalha sozinho. Tradutores do corpo da criança. É mais ou menos esse o nosso trabalho. Você não vai intervir em tudo, mas você pode entender e você pode encaminhar. Você pode entender e você pode orientar. Às vezes, o melhor trabalho que eu vou fazer para aquela família é fazer o ajuste nutricional da criança e encaminhar para o outro profissional, que vai tratar o que está sendo mais demandado naquele momento. Entrar no mundo da criança para convidá-la ao nosso é mais ou menos aquilo que vocês viram no meu vídeo com a minha criancinha. Ele tinha ido e eu chamei ele sem chamar. Então, eu busco entrar no mundo da criança para que, de fato, ela possa entrar no meu. Não adianta um personagem. Não é só um personagem. É muito mais do que isso. É muito além. Reconhecer que a aprendizagem é afetiva. Não é pecado você se divertir de verdade com o seu paciente. Por que você não pode, de verdade, ter laços afetivos? Não é robotizado. São crianças. A regulação é o alicerce do raciocínio. O vínculo é o verdadeiro terreno fértil para o crescimento. É a criança pensar, cara, isso foi tão legal que eu quero fazer de novo. É o brilho nos olhos. Quantas das suas crianças vocês olham e digam, caraca, brilho nos olhos. Nossa, foi muito legal essa sessão. Olhem bem atentamente isso daqui. O que está acontecendo nesse vídeo? Eu estou intervindo em alguma coisa? Eu não estou nem falando, tá? Estou caladinha aí. Porque às vezes a criança está processando e aí a gente vai lá, não, corta, não, pega, não, coloca na boca. Você corta o fluxo da criança, mas ó, é um processo e ele começa com conforto. Autonomia é muito importante. Tem criança que nunca teve a oportunidade de levar nada à boca porque ninguém nunca deixou. Tem criança que simplesmente foi alimentada a vida toda. O nosso trabalho não é encher o bucho da criança de comida. Eu falo isso para os pais. Falo, olha, mulher, deixa eu te dizer, teu trabalho não é encher o bucho dele de comida. É muito além disso. A gente tem divisão de responsabilidades que precisam acontecer. Quando você explica isso para a família, faz muito sentido, sabia? É preciso olhar para a criança como um todo, entendendo que todas as suas experiências vivenciadas vão ser armazenadas e direcionar um comportamento. Experiência. De novo, é o óbvio. Se você for num restaurante que você comeu, se sentiu mal, dificilmente você vai querer voltar nesse restaurante. A criança que é constipada há 5 anos, me fala aí, quando foi que ela teve prazer de comer? Se toda vez que você coloca um arroz na sua boca, você tem ânsia de vômito, você vai gostar de arroz? Isso acontece na vida de várias crianças. Ela nem sabe que dá para comer sem dor, porque ela já nasceu a pele livre. E já teve um mundo de problemas. E aí, o que a gente pode esperar da experiência dessa criança? Essa é uma criança em processo terapêutico. Ele chegou lá comendo tipo só leite. Autonomia.
nós ajustamos o ambiente sensorialmente para ele, os alimentos estão todos de uma forma segura, porque é uma criança que ainda está em aprendizado mastigatório. Então eu penso como um bebezinho de 6 meses que está aprendendo a mastigar. Qual é a textura que a gente oferta para esse bebê quando a gente está fazendo introdução alimentar? As nutris, a maioria das nutris infantil faz introdução alimentar. Macio. Ele vai ter a experiência dele, mas vai ser seguro. Qualquer coisa, o gag funciona lá. Quantos fatores invisíveis estão moldando esse momento aqui? Quantos? Essa criança está regulada. Ele está sentado, ele está interessado no que está acontecendo lá. Eu não estou lá correndo atrás dele. Não, olha aqui, segura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a criança segurar o alimento na mão dela por 10 segundos, para você cumprir a sua escala do comer, isso não significa que ela vai se interessar por esse alimento depois. Processamento sensorial, habilidades motoras orais, nutrição, função respiratória, gastrointestinal, ambiente familiar, rotina, comportamento. Só aqui, nesse vídeo de 30 segundos, tem tudo isso acontecendo. Comer é uma habilidade aprendida. Mas o que a gente precisa para aprender habilidades? A gente precisa da raiz da árvore. Não muda. Essa aqui é a realidade de muitas crianças. Introdução alimentar precoce. Eu já ouvi uma vez de, o que muda da criança começar a introdução alimentar aos 5 meses e, 29 dias, 28 dias, ou começar aos 6 meses? E eu respondo, com 6 meses, eu posso pensar que ela tem uma maturação gastrointestinal para começar a receber esses alimentos sólidos. Porque antes disso, a gente não sabe se tem. Então, isso aqui não é brincadeira. A função não é só alimentar. Um bebê de 6 meses precisa aprender a comer. E o que vai acontecer? Às vezes ele aprende a comer, às vezes ele aprende a não comer, e às vezes ele adapta de alguma forma. Quantos bebês vocês viram crescer, quantas crianças vocês atendem, que lá na fase de introdução alimentar aprendeu a não comer? Porque foi tão ruim, foi tão difícil, que a criança odeia comer. Esse aqui é um estudo que eu trouxe para mostrar para vocês. Ele é bem antiguinho, mas ele é bem legal, para que a gente possa ver como o olhar clínico, ele tem que ser integrado. Então aqui, a gente teve de resultado, e olha, é antigo, tá? Muito antigo. Talvez se a gente refizesse tudo isso aqui, quem sabe até não mudasse. 10% das crianças que foram avaliadas tinham problemas comportamentais, enquanto 64% eram problemas primordialmente mistos, tanto comportamentais quanto orgânicos, quanto 26% eram orgânicos, 100%. Então, além de tudo isso, as crianças com problemas somente orgânicos ainda têm mais atraso de neurodesenvolvimento, porque vai interferir no processo total do corpo da criança. Se eu já tenho um problema orgânico acontecendo lá atrás, que a criança já está comendo aos 2 anos, quando eu vou levando isso para médio e longo prazo, eu vou ter muito mais prejuízo na vida dessa criança, não tem para onde eu correr. Cada família, precisa de um apoio clínico diferenciado. Você não pode ter uma fórmula pronta para todo mundo. É preciso olhar não só para a criança, mas para o bem-estar emocional dos pais. Quem aqui já teve filho seletivo? Na verdade, não precisa nem você ter um filho seletivo. O meu filho menorzinho, quando fica doente e come menos, eu já fico preocupada. Imagina aí você ter um bebê, um filho que não come bem há 2 anos, 3 anos, que só come 2 alimentos. É doloroso. Famílias de crianças com problemas orgânicos geralmente precisam de um apoio de longo prazo. Aí você vai falar, Bárbara, mas às vezes a família não tem paciência de esperar o processo. Se você tem a expectativa da família estiver próxima, ela espera sim. E ainda participa. Isso é fato. Eu sempre ouvi isso. Eu não estou falando aqui porque, alguém me falou. Não. É porque eu vivo isso. E eu tenho famílias que estão comigo há alguns anos no processo terapêutico. De uma criança que a gente teve que começar do zero.
do -1, porque às vezes a criança já chega traumatizada, né? Então você ainda tem que reaproximar várias coisas. Qual que é o verdadeiro foco das sessões de terapia alimentar? Vocês já se perguntaram isso? Qual que é o foco? Ganho de repertório. O ganho de repertório é uma consequência, se o seu trabalho estiver bem feito. O foco é uma palavra. Qual que é? Quem sabe? Experiência. Caramba, foi tão legal que eu quero fazer isso de novo. Esse é o foco da terapia alimentar. Comer não é apenas uma função motora ou sensorial, uma experiência emocional. Trabalhar a autorregulação e engajamento ajuda a criança a reduzir a ansiedade relacionada aos alimentos. Eu já recebi essa pergunta, mas como assim? Tu tem uma clínica de alimentação e aí tu trabalha com um monte de psicólogos? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Comer é uma experiência emocional. A exposição não começa pela boca. E a exposição repetida, aversiva, só traz como resultado uma experiência ainda mais aversiva. É aquela história de você insistir demais com aquela criança no alimento. Às vezes você está fazendo pior que a mãe dela. Eu já vi vídeos assim, de chorar, de profissional tá forçando a barra com a criança. Gente, vamos ser responsivos, isso é o básico, tá? Você invadir uma criança, eu não sei o que é diferente de qualquer outro tipo de crime. Como que você se sentiria se eu invadisse sua boca com algo que você não quer colocar na sua boca? A boca é íntima, né? A construção do aprendizado se dá com base nas experiências. Os pais participam bastante. O resultado é importante. É o resultado que faz com que a família continue trabalhando e engajando. Mas se você coloca antes da ordem natural e principal, você pode de verdade perder a criança e a família. A terapia alimentar, para mim, ela é assim. Assim como o meu trabalho, o trabalho das minhas alunas e das minhas famílias. A semente, ela precisa ser regada para crescer. E lá no início, muitas vezes, ela já está se desenvolvendo, mas ninguém vê. Esse é o processo terapêutico de uma criança. Muitas vezes ela já está com aquela boa sensação, nossa, pode ser que seja legal mesmo. E às vezes ela já começa a se permitir. E por mais que ninguém ainda esteja vendo as mudanças, elas já estão acontecendo. Cada criança é um universo único. E como profissionais, nós temos o privilégio de ser a luz que guia o caminho dessa criança para descobertas. É muito difícil a vida de uma criança que não é ouvida. Um dia eu fui num restaurante com os meus filhos e o atendente falou assim, nossa, como é bom ser criança. E eu falei para ele assim, é bom ser criança quando você tem adultos que te ouvem e te validam. Porque quando você é criança e ninguém te ouve e te valida, é muito difícil ser criança. E quando você é uma criança que não consegue falar, pode ser que seja ainda mais difícil. E essa é a nossa responsabilidade. Gente, existem muitas formas de ganhar dinheiro. Mas eu acredito que cada um que está aqui, não está aqui nessa profissão só pela parte financeira. Porque tem coisas mais simples para se fazer, né? O nosso trabalho é bem difícil. Então, eu sei, de coração, que se vocês estão aqui hoje, no sábado à tarde, para aprender, para ser melhores profissionais, é porque vocês têm o coração querendo levar o desenvolvimento e aprendizado para crianças e famílias. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu amei. Um pouquinho para receber o presente dela, porque ela tem um sorteio para fazer. Então, eu quero um número de 1 a 231. 117. Bruno G.
Germano Oliveira, tá aí?